Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou a professora Andréa Mendes, historiadora, antropóloga, doutora em Ciências Sociais e quero hoje conversar com vocês sobre um dos temas que eu sou apaixonadíssima, que é o Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, eu sou autora de uma monografia defendida na UFRN no ano de 2000 sobre a cidade de Parnamirim na Segunda Guerra Mundial, e aqui eu chamo, inclusive, né, Parnamirim de cidade aeroportuária, um conceito, né, trabalhado anteriormente pela professora Clementino. E também sou autora de um capítulo deste livro aqui, do Instituto Histórico, desta revista, né, e falo sobre essa vocação de Parnamirim para a aviação também, tá bom? Então, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. E não esqueça de se inscrever no meu canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você acha que precisa assistir essa aula, tá bem? Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial. Quero falar aqui que é importante fazer um panorama geral para a gente entender como é que o Rio Grande do Norte ele se insere nesse evento global, né? E é importante lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela começa em 1939, como fruto ainda, né, das insatisfações geradas pelo Tratado de Versalhes, que foi a solução encontrada para o fim da Primeira Guerra Mundial. E nós sabemos, né, que com o enfraquecimento do modelo liberal democrático no Ocidente, as direções que foram tomadas pelos partidos de direita e de extrema direita acabaram colidindo com o projeto democrático e dando origem aos partidos ultranacionalistas, os partidos fascistas, né? Principalmente na Alemanha, na Itália, na Espanha e em Portugal. E aí, esse conflito, que originalmente nasce na Europa, ele se torna também um evento global, uma guerra mundial, e o que chamávamos antes de a Grande Guerra, né, que é a Primeira Guerra Mundial, se transforma então na Primeira Guerra, já que agora nós estamos em um novo conflito. O historiador Eric Hobsbawm, sempre gosto de citá-lo, ele considera uma guerra única, já que os atores envolvidos são praticamente os mesmos e as demandas também são particularmente parecidas, certo? A Segunda Guerra Mundial ela vai ter dois blocos, né? Um bloco antidemocrática, que é liderado por Berlim, por Roma e Tóquio, é um eixo que a gente vai chamar. E nós vamos ter os aliados, né, que são liderados principalmente pela Inglaterra, pela França e depois pelos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos ele entra, né, posteriormente no conflito, após, né, os ataques que sofre no Pacífico, direcionados pelas tropas japonesas. Mas como é que o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial? Em primeiro lugar, Vargas, ele tinha um flerte muito forte, né, com os partidos fascistas, então ele não tinha realmente interesse em entrar nesse conflito contra o eixo. E por essa razão, a proposta de Vargas é permanecer na neutralidade. Até que em 1942, os Estados Unidos pressionam todos os países do continente americano a entrarem no conflito. E Vargas não tem outra saída a não ser aceitar fazer parte desse esforço de guerra, já que a recusa à proposta dos norte-americanos poderia significar uma invasão também ao nosso território. E aí são cedidas várias bases, tanto bases da Marinha quanto bases aéreas para os norte-americanos se estabelecerem. E no caso, em 1942, é cedido para os Estados Unidos o campo de pouso de Parnamirim, né, que era, né, o palco da aviação comercial lá na década de 20, né, que é uma história que eu já trago aqui nesse canal e depois vocês podem procurar, certo? Várias cidades foram lugares, né, estratégicos, mas Parnamirim
que até então era um povoado, um distrito pertencente a Natal, vai se transformar no centro de operações no Atlântico Sul e vai ser chamada de Trampolim da Vitória, pelo fato dos aviões saírem dos Estados Unidos, das suas bases norte-americanas, virem para a América do Sul, virem para Parnamirim Field, como era chamado o campo, e daqui irem para a África, da África para a Europa. Então, o trampolim é por esse motivo, certo? A partir dos acordos firmados, então, a vida dos natalenses, ela se modifica, né? Porque a cidade, ela deixa de ser uma cidade pacata, uma cidade provinciana e se transforma com a chegada de milhares de militares norte-americanos. Há um processo de urbanização acelerada, o comércio ele explode com o fornecimento de novos serviços para a população e os costumes também eles são alterados, né? Eles são modificados. Na época, o Rio Grande do Norte, né, ele era governado pelo Rafael Fernandes, que ele governa de 1935 até 1943. E aí, né, durante esse período, então, nós vamos ter a cessão do território do campo de Parnamirim para os norte-americanos construírem a sua própria base, certo? Mas por que Natal, né? Já que nós temos outras capitais litorâneas, inclusive nordestinas, principalmente pela questão da localização geográfica, certo? A escolha foi por essa questão, o fato de já existir esse campo de pouso em uso, testado já inúmeras vezes também, né, contou favoravelmente, né? E por essa razão a nossa região ela foi escolhida, certo? A transformação foi enorme, né? Houve bastante investimento no setor de transportes públicos, na questão da infraestrutura de Natal, né? E depois de Parnamirim, certo? Natal passou a ter uma rede de hotéis, pousadas, restaurantes, bares, passou também a frequentar a praia, né? Que não era um lazer comum para os natalenses, mas pela presença dos norte-americanos que já tinham esse hábito, a praia ela se torna então esse lugar de refúgio para os potiguares também, né? Principalmente nos finais de semana. E houve também a abertura de clubes de dança e de cassinos em Natal. Inclusive, a professora Flávia Pedreira, ela destaca isso em uma de suas obras, certo? O clima de guerra trouxe para Natal os exercícios, né, como os blackouts, que eram muito comuns para as pessoas ficarem alertas caso Natal, né, sofresse uma invasão, né, sofresse um ataque, certo? Há uma transformação também na base naval de Natal, porque, né, ela vai receber hidroaviões que também participam desse esforço de guerra. A rampa, que hoje é um museu maravilhoso, né, que eu e minha família gostamos bastante. A rampa, ela vai ter uma nova função também, né, que antes tinham várias companhias aéreas com seus escritórios ali dentro. Vai ser justamente na rampa que vai acontecer o encontro histórico entre Getúlio Vargas e o presidente norte-americano, presidente Roosevelt, né? Inclusive aqui em Parnamirim nós temos uma escola, né, do meu coração, a escola Presidente Roosevelt, no centro da cidade, certo? Esse encontro, ele foi inclusive chamado de Conferência Potengi, ele foi importantíssimo, né, porque foram feitos acordos, né, foram firmadas as parcerias entre os dois países, certo? A cidade de Parnamirim, que até então era um distrito, passa a ganhar novos ares, lembrando que Parnamirim já era ocupada provavelmente desde o século XIX, tá? E aí vai apenas intensificar a urbanização. Inclusive, neste momento, nós temos uma aeronave passando aqui sobre a nossa casa. Vocês conseguem ouvir, né? Pois é, isso é morar numa cidade aeroportuária. E aí as vidas, né, vão ser transformadas, a paisagem vai ser modificada, né? Tanto em Natal quanto em Parnamirim. E nós vamos ter, então, uma transformação
tremenda nesse espaço. O Luiz da Câmara Cascudo, ele relata, né, sobre o crescimento de Parnamirim, do enxame, né, de pessoas que vieram dos municípios vizinhos, alguns fugidos da seca, para trabalhar aqui também, certo? Nós também temos uma das referências, né, que é o Protásio Melo, que fala o quanto Parnamirim se tornou atraente, já que também moravam militares aqui nas vilas, né, e que foi tomando um corpo, né, foi tomando uma estrutura diferenciada também, certo? No ano de 1943, Trampolim Field, né, estava em pleno funcionamento e atuando como uma das bases mais importantes dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E o presidente americano, ele se pronuncia, né, dizendo que sem Natal não teria sido possível esse desembarque, né, dos norte-americanos, né, das forças aliadas na África. Mas por que ele fala sem Natal, se a base é em Parnamirim? Porque Parnamirim ainda não era um município, certo, gente? Isso é importante a gente destacar. Parnamirim, ele só se torna município em 17 de dezembro de 1958, tá bom? Então, durante o período da Segunda Guerra Mundial, Parnamirim é um distrito de Natal e é importante a gente, né, destacar. A Segunda Guerra Mundial, ela vai ser também importantíssima pela participação brasileira, né, com a força expedicionária que vai à Itália, né, que vai mostrar os esforços dos brasileiros no combate ao nazifascismo, certo? Então, nós temos aí importantes impactos, né, nós temos grandes transformações, nós temos uma cidade que tinha tudo para ser um município, né, sem girar em torno da aviação, mas que se transforma a partir do campo de pouso dos franceses lá na década de 20, e depois com a base norte-americana, né? E o Rio Grande do Norte entra para a história, então, como esse trampolim para a vitória, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Desejo sucesso para vocês nos seus estudos e até a próxima. Tchau, tchau.